Olá, pessoal! Eu sou a professora Sara Valeriano. Estou aqui para mais uma vez trabalhar com vocês. Sou professora do terceiro ano, daqui da Rede Municipal de Caruaru. E hoje trouxe aqui um conteúdo maravilhoso para a gente reforçar esse conhecimento em matemática. Então, qual será esse? Hoje nós vamos aprender resolver elaborar problemas com os diferentes significados da adição, juntar e acrescentar, e subtração também. Separar, retirar, comparar e completar, utilizando diferentes estratégias de cálculo exato ou aproximado, incluindo o cálculo mental. Resolver elaborar problemas de multiplicação por 2, 3, 4, 5 e 10, com os significados de adição de parcelas iguais e elementos apresentados em retangular, utilizando diferentes estratégias de cálculo e registros. Nós temos aqui uma historinha da Turma da Mônica. Veja que legal, lê com tia Sara. Vocês leem aí e eu leio aqui. Vamos aprender hoje um pouco sobre as ideias associadas à adição e subtração. O Cascão tem uma bola. Eu também, eu tenho uma bola. Quantas bolas temos no total? Então, veja só aí, ó, já temos um cálculo a fazer. Se eu quero saber quantas eu tenho no total, a ideia é de juntar uma bola de cascão, certo? Com uma outra bola. 1 mais 1 igual a 2. Ah, entendi, disse o Cebolinha. Que bom, entenderam? Agora podem ir brincar com as duas bolas. Então, juntou as duas bolinhas. 1 mais 1, 2. Compreendendo a adição. O que a adição tem a nos dizer, por exemplo? Está associada a quê? A juntar, a acrescentar, a adicionar. A adição é uma das operações básicas da álgebra. Na sua forma mais simples, a adição combina com dois números em um único número, a soma ou total. Adicionar mais números corresponde a repetir a operação. Em nosso dia a dia, há diversas situações que podem ser resolvidas por meio de estratégias de cálculos envolvendo a adição. Nós temos aqui a primeira ideia. Vamos dar essa olhada aqui, ó. Ideias associadas à adição. Ideia de juntar quantidades. Exemplo 1. Marcos e Anderson são primos e gostam de brincar de bola de gude. Marcos ganhou 34 bolas de gude no jogo e Anderson ganhou 25 bolas de gude. Veja, nós temos aí dois números sendo representados. Os números de Marcos e o de Anderson. A pergunta é, quantas bolas de gude os dois têm juntos? O que é que nós temos que fazer? É a pergunta que vem para nós. Nós vamos ter que juntar as duas quantidades. Então, essa é uma das ideias da adição. Juntar as quantidades. Vamos juntar, então, os 34 de Marcos, as 34 bolinhas, mais as 25 bolinhas do primo dele, Anderson. O que vamos fazer agora? Juntando aqui unidade com unidade e dezena com dezena, obedecendo essa ordem. Eu tenho 4 mais 5. Dá quanto? 9, exatamente, 9. E 3 mais 2, 5. Juntando 34 mais 25, temos o total de 59 bolas de gude. Eles dois têm juntos. Então, entenderam essa ideia aí de juntar quantidades? Vamos pegar duas ou mais quantidades e juntá-las. Temos uma outra ideia, a ideia de acrescentar. Eu tenho uma quantidade e vou acrescentar outra, vou adicionar outra. Quando tenho uma quantidade e acrescentado uma outra quantidade, temos esse exemplo 1 aqui, ó. Temos essa cesta de laranjas com algumas laranjas dentro. Vocês observam que nós temos algumas fora dessa cesta. Então, eu tenho uma e quero acrescentar essas outras. Observe a cesta de laranja abaixo, temos dentro dela 5 laranjas. E fora da cesta, nós temos aqui
4 laranjas. Se acrescentarmos as 4 que estão fora da cesta com as que estão dentro da cesta, com quantas laranjas iremos ficar? Vamos fazer os cálculos. 5 mais 4, 9 laranjas. Temos aqui a subtração, que é o contrário da adição. O que na adição nós viemos juntar, viemos acrescentar, na subtração nós iremos tirar, retirar, separar. A subtração é uma das 4 operações fundamentais da aritmética. Consiste em subtrair um ou mais valores, tendo outro valor como resultado. O sinal indicativo da subtração é o menos, aquele tracinho. Os valores antes do sinal de igual são chamados diminuendo e subtraindo. O valor após o sinal é chamado de diferença ou resto. Rita, nessa aula vamos aprender um pouco mais sobre as ideias de subtração. Oba! Tia Sara quer chamar a tua atenção aqui bem rapidinho para esses 2 termos, minuendo e subtraindo. O minuendo ele sempre tem que ser maior que o subtraindo. Por quê? Eu só posso tirar algo do que é superior a ele, tá? Então, sempre que tiver uma subtração, continha de menos que você vai fazer, o maior número sempre tem que estar em cima. Fica essa dica aí. A ideia de retirar, tirar, veja só, é a ideia que apresenta-se um todo e dele se tira uma parte. Temos essa situação aqui, ó. Roberto guardava em um pote de vidro 52 bolinhas de gude, mas o pote quebrou e ele perdeu 20 bolinhas. Com quantas bolinhas de gude Roberto ficou? Então vamos pensar, ele tinha uma quantidade. Quantas bolinhas ele tinha? A primeira coisa que eu tenho que pensar, 52. Mas 20 bolinhas foram perdidas. Aquilo que eu perco, eu vou tirar daquilo que eu tinha. Então veja só, ele tinha 52 bolinhas, olha as bolinhas aí, tá? Cada um quadro desse representa uma dezena. Então eu tenho 5, 50... mais 2, 52 bolinhas. Só que dessas 52 bolinhas, 20 foram perdidas. Então, eu vou retirar, eu vou tirar 20. Olha a ideia da subtração. Tirar uma quantidade de outra. E aí, quanto vai dar? Se eu tinha 52 e perdi 20, consequentemente, eu terei 32 bolinhas de gude, foi o que restou para ele. Então, você observa um detalhe bem legal. Olha a quantidade que tia Sara falou. Minuendo é o primeiro, subtraindo. Observa que 52 é maior que 20. Eu sempre tenho que tirar uma quantidade menor de uma maior, tá? Então, Roberto ficou com 32 bolinhas de gude. Tem outra situação, porque a subtração ela não traz uma ideia só. Traz mais de uma ideia. Temos a ideia de comparar. Para eu comparar, eu tenho que ter no mínimo 2 elementos para comparar um com o outro. Confronto de 2 quantidades independentes, como também comparação de uma parte com o todo e depois com a outra parte. Olha esse exemplo desses carrinhos aqui, bem legal. Carlos tem 25 carrinhos de corrida e seu primo Joaquim tem 32 carrinhos de corrida. Quantos carrinhos de corrida Joaquim tem a mais que Carlos? Então, veja, Carlos tem 25. O primo dele tem 32. Então, eu penso, 25 para chegar em 32. Então, isso daqui é a ideia de quê? De comparar. Eu estou comparando a quantidade de carrinho dos dois. Vamos fazer a continha aqui, ó. Unidade dezena, nós fazemos essa organização. 32 é o minuendo. Por quê? Primeiro ele. Porque ele é maior que o 25. E a diferença vai ser o resultado dessa continha. Observa algo aqui que a gente vai chamar a atenção. Houve uma troca aqui, por quê? Se eu tenho 2, eu não posso tirar 5.
temos que recorrer às dezenas vizinhas, pedimos uma dezena a ela e colocamos junto das unidades, tá? E vamos fazer essa junção. Eu passo a ter 12 e vou tirar os 5. Então, a gente observa aqui que 7 é a diferença de carrinhos. Então, Joaquim tem 7 carrinhos a mais que Carlos. Então, a gente observa aqui, nesse detalhe, o de cima sendo menor, nós recorremos ao vizinho, fazendo essas trocas, pedindo ao vizinho a dezena. Eram 3 dezenas, passei uma para cá, ficaram 12, tirando 5, 7. 2 menos 2, o 0. Minuendo, subtraindo e a diferença. E temos ainda a ideia de completar, uma terceira ideia de subtração. Tivemos a primeira de retirar, tivemos a segunda, né, de acrescentar. E essa terceira ideia de completar. Veja a situação. Aparece nas situações nas quais é necessário descobrir a parte que falta para chegar ao todo. André quer comprar um helicóptero que custa R$60. Ele já viu aquilo que ele quer. Ele sabe que precisa de R$60. Ele só tem R$35 e André começa a se perguntar: quanto eu preciso para completar aquilo que está faltando? Quanto falta para André comprar o helicóptero? Aí eu pergunto a você. Pega o caderno, faz esse cálculozinho. Quanto falta? O que é que eu tenho que fazer? Pegar o minuendo, 60, que ele é maior, e tenho os 35 que eu já tenho, coloco abaixo e começo a fazer a conta. Caderninho aí na mão, lápis também e tia Sara fazendo aqui. Vamos ver nós dois fazendo? Vê só. 60. Vamos tirar os 35 para saber quanto é que está faltando. Vimos que o 0 é menor que o 5. Tenho que recorrer a essa troca, pedindo a dezena ao número vizinho, que ele era 6. Tirei 1 para ele, ficou 5, tá? Então, de 10, tirando 5, 5. E o 5 que sobrou, tirando 3, 2. Então, eu tenho aqui 25, é o que falta para completar o valor para o helicóptero. Era 60, tenho 35, então falta 25 para completar esse valor. Acertou seu cálculo aí? Confere. Então, a ideia de completar também é usada quando temos duas quantidades e queremos saber quanto falta a uma delas para alcançar a outra. Ou seja, quanto faltava para ele dos 35 para chegar nos 60. Temos aqui uma tirinha, veja que legal. Turma do louvor. Papai do céu, obrigada por esse delicioso sorvete. E que o Senhor venha estar fazendo a multiplicação. Olha a carinha de assustado da criança. Tinha 2 pessoas querendo sorvete. E ela queria que se multiplicasse. Então a gente pensa, o que é a multiplicação? Por que ela quer que multiplique o sorvete? Será que vai aumentar a quantidade? Qual o teu pensamento para a multiplicação? Vamos ver se é parecido com esse aqui. Então, aqui, ó. Você gosta de histórias em quadrinhos, de sorvetes e de matemática? Vamos ver? O garotinho de nossa tirinha gostaria de multiplicar o sorvete para que, desta forma, ele tivesse mais sorvetes a tomar. E você, sabe o que é multiplicar? Eu pedi que você pensasse aí. É o que? A multiplicação para você. Escolha a caixa que tem exatamente 30 sorvetes. Temos 3 opções de caixas aqui. Nelas, aparece cada a multiplicação. 4 vezes 5, 5 vezes 5 e 6 vezes o 5. E aí? Qual é que eu vou ter 30?
Qual desses 3 resultados dará 30? Faz aí o 4 vezes 5. 5 vezes 5 e o 6 vezes 5. Já descobriu? Faz o cálculozinho e vamos conferir aqui com tia Sara. Vê só. Calculando. Observa aqui, ó, 4 vezes o 5. Então, nós observamos aqui que o 5, ele se repete 4 vezes. Deu 20. Então, não é 30. Essa caixa já foi descartada. Não será essa. Vamos à segunda caixa. 5 vezes 5. Eu irei repetir o 5 5 vezes. Também não seria a caixa do meio. E a última caixa, 6 vezes o 5. O 5 se repetiu 6 vezes 30. Tia Sara, chama a tua atenção aqui. Quando a gente vai estudar a tabuada de multiplicar, quando nós aprendemos 4 vezes 5, automaticamente nós já aprendemos também o 5 vezes 4. Certo? Porque aí mostra o quê? Que simplesmente mudando de lugar, não teremos alteração nenhuma no seu produto. 5 vezes 5, 25. 6 vezes 5 ou 5 vezes 6 é igual a 30. Então, a caixinha 3 seria onde teria os 30 sorvetes. Porque nós somamos 5 vezes o 5, 6 vezes o 5, 4 vezes o 5. A multiplicação, ela é uma adição de parcelas iguais, tá? Aí tia Sara vai chamar a tua atenção aqui agora para alguns exemplos que eu trouxe para melhor a gente compreender. Então, vê só aqui. Eu trouxe aqui esses vasinhos com flores. Você observa que temos 5 vasos. Em cada vasinho temos 3 flores. Você observa que o número 3, ele se repete 5 vezes. Então, ó, 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3. Isso é o multiplicar. Lembra lá o sorvete que o garotinho queria que se multiplicasse? Então, a partir do momento que eu somo o mesmo número várias vezes, eu estou fazendo também uma multiplicação. A multiplicação é simplesmente a adição de parcelas iguais. Então, 5 vezes o 3 dá 15. Quando eu descobri que 5 vezes 3 é 15, eu descubro também que 3 vezes o 5 é 15. Temos esse outro exemplo dos balõezinhos. Veja. 4 garotos segurando 3 balões. 1, 2, 3, 4. 4 vezes o 3. 12. E se eu disser que é 3 vezes o 4, também terei o mesmo resultado. Então, é uma soma de números iguais. Outro exemplo. Aqui, ó. Temos uns vasinhos com flores também. Tia Sara vai chamar a tua atenção aqui, mostrando o quê? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 vasinhos, tá? Cada um com 3 flores. 10 vezes 3, 30. Nós temos essa representação. 30 aqui, ó, através dos 10 vasinhos. Outro exemplo. Repetindo aqui, ó. 2 mais 2 mais 2. 3 vezes o 2, 2 vezes o 3, igual a 6. Então, quando eu aprendo a somar parcelas iguais, eu aprendo a associar a multiplicação. Multiplicação, a adição de parcelas iguais. 2 mais 2 mais 2, tá? Vamos seguir aqui. Sabia que poderíamos ter acertado a resposta de uma outra maneira? Poderíamos ter consultado a tabuada, por exemplo. Então, quando nós fizemos os cálculos para saber a quantidade que tinha de picolés nas caixas,
nós podemos pegar a nossa tabuadazinha que você tem aí e que pode fazer muito bom uso dela. Então, veja só, temos um quadro aqui, ó, com vários resultados, vários números. Mas aqui nele eu localizo cada resultado da multiplicação das caixas. 4 vezes o 5, 5 vezes o 5, 6 vezes o 5. Veja só aqui, ó. Olha aqui eu multiplicando, ó. Encontrei o 5, encontrei o 4. Quando eu faço essa multiplicação, o ponto onde eles se encontram será o resultado. Então, aqui, através dessa tabela, eu encontro resultados também. E o 5 vezes 5? 5, mesmo lugar. Aí nós vamos para o 5 daqui e vamos encontrá-los. Olha só. 5 vezes 5, 25. E por último, 5 vezes 6 ou 6 vezes 5. É o que tia Sara disse. Aprendendo um, aprende o segundo imediatamente. Tá? Então, nós temos aqui, ó. 5 vezes 4, 20. 4 vezes 5, 20. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 6, 30. 6 vezes 5, 30 também. Olha que legal. Estudei um, aprendo logo dois. Isaac resolveu comprar um sorvete para cada amigo de sua sala para comemorarem a volta às aulas. Cada sorvete custa R$2. Então, veja só, ele quer comprar para cada coleguinha um sorvete. Ele precisa saber quantos amigos ele tem em sua sala. Ele contou o número de cadeiras para descobrir quantos sorvetes comprar. Veja a representação da sala de aula de Isaac e diga quantos alunos tem nessa sala. Da mesma maneira que tia Sara mostrou aquelas multiplicações, nós temos também essa através de desenho. Temos duas maneiras para descobrir aqui. Nós podemos fazer a contagem das fileiras. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha só aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E descendo também, ó. Tá vendo? 5 vezes o 6. Quanto será que vai dar? Exatamente 30, igual tinha lá na caixa do sorvete. Então, nós temos aqui, ó, 5 vezes 6, ou 6 vezes 5, daria 30. Então, ele tem que comprar 30 sorvetes. Aí vem a pergunta. Se ele tinha que comprar 30 sorvetes, já que ele quer dar a cada coleguinha um sorvete, lembra quanto custava um sorvete? Quanto era? R$2, exatamente. Então, nós temos que fazer esse cálculo. Se eu tenho que comprar 30 sorvetes e cada um eu tenho que pagar R$2, como é que eu faço? Lembra que a multiplicação é uma adição de parcelas iguais? Podemos fazer 30 mais 30 ou simplesmente 30 vezes 2. Vamos ver? Olha só, 30 sorvetes vezes 2, porque é o preço de cada sorvete, que daria R$60. Seria o que ele iria precisar para comprar os sorvetes para os amigos. Então, tia Sara vai te perguntar, o que aprendemos hoje? Adição, ouvi alguém responder, mas o que? Subtração. Ah, tia Sara, e também a multiplicação, que se associa à adição de parcelas iguais. Ótimo. Então, ideias associadas à adição, juntar e acrescentar. Também as ideias associadas à subtração, separar, comparar e completar. E, por fim, nós resolvemos alguns probleminhas de multiplicação com os significados de adição de parcelas iguais por meio de diferentes estratégias de cálculo. Eu não tenho um caminho só, eu tenho vários caminhos. Eu escolho dentro do meu entendimento e faço.
Tudo de bom para vocês. Até a próxima aula. Um beijão no coração.